Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais uma aula do curso de Teoria das Argilas. Na aula passada, nós estudamos um pouco sobre os mecanismos de inchamento. Então, aprendemos que existem dois tipos de mecanismos de inchamento, que são os inchamentos cristalino e o inchamento osmótico. E também vimos, a partir desses inchamentos, que é possível dimensionar ou quantificar, nesse caso, medir a capacidade de inchamento dessas argilas a partir de alguns testes, como o inchamento de Foster. Né? E aí, com base no inchamento de Foster, também vimos uma outra técnica que corresponde ao inchamento, só que de acordo com a norma ISTM, e também vimos o equipamento chamado LSM, que também mede a capacidade de inchamento linear de um material. Então, esses tipos de ensaios determinam ou nos permitem conhecer, a partir do inchamento, da quantificação desse inchamento, que tipo de argila tem propriedades de inchamento osmótico ou apenas cristalino ou apenas cristalino. E, consequentemente, isso resulta numa classificação geral para nós aqui, né, que seria nas bentonitas que incham e que não incham. Consequentemente, folhelhos que apresentam uma quantidade de argila e que apresentam características ou cátions que sejam absorvidos que seja o sódio, é uma argila bentonítica que incha muito. Então, nesse caso, essa argila sódica, ela tende a se dispersar em meio aquoso. Tem folhelhos que não vai inchar tanto assim, né? A gente sabe que na natureza é muito difícil, né? As jazidas, geralmente, elas compreendem bentonitas de policatiônicas. As bentonitas sódicas, as que são comercializadas, né? Elas são produzidas em laboratório, ok? Então, os folhelhos que são encontrados durante a perfuração de poços que contêm argilas, elas têm uma capacidade de hidratação por causa das argilas que são altamente plásticas. Então, vai existir afinidade com a água. Mas boa parte desses inchamentos podem ser apenas um inchamento cristalino. No entanto, esse inchamento pode gerar uma série de consequências que nós já vimos, como o aprisionamento da coluna, desmoronamento das paredes do poço e até instabilidade da formação, tá certo? Então, finalizamos a aula passada comentando sobre esses mecanismos de inchamento e a capacidade de inchamento. E na aula de hoje nós vamos falar sobre as argilas bentoníticas propriamente dita. E aí vamos entrar na dupla camada eletrostática e na associação entre partículas, ok? Então, falando um pouco dessa dupla camada eletrostática, que na aula passada eu comentei com vocês o seguinte, que quando a água ela começa a ser absorvida entre as camadas de argila junto com os íons absorvidos na superfície dessas partículas de forma hidratada, a água ela vai entrando entre essas camadas, e quanto mais íons estiverem absorvidos, mais água vai estar coordenada com esses íons, mais afastado vai existir, mais afastado dessas partículas elas vão estar. E aí eu comentei que vai existir um momento em que a dupla camada eletrostática ela é vencida, e aí nesse caso nós temos que duas partículas elas vão estar totalmente dispersas entre si. Então, qual seria o princípio dessa dupla camada eletrostática? É o seguinte: as partículas elas são dispersões coloidais que possuem cargas em sua superfície, né? A gente já viu que as argilas elas são coloides, porque tem partículas, tem cargas na sua superfície e tem tamanhos muito pequenos, certo? E aí eu mostrei também nas aulas passadas que para que seja obtida uma dispersão coloidal, 3 características elas precisavam atender: o tamanho da partícula ser pequeno, o meio ser insolúvel, né? Então, nesse caso, a argila é insolúvel na água, e o sólido ele precisa ter cargas na sua superfície. E aí, dentre os tipos de colóides, existe o colóide liofílico e o liofóbico, o que difere um do outro é se o colóide ele tem carga ou não, certo? O que não tem carga precisa da adição de eletrólitos para que ela apresente carga superficial.
No caso das argilas, a argila, por causa de todas aquelas coisas que a gente já viu, como as substituições isomórficas, elas apresentam cargas negativas em sua superfície, certo? Então, as partículas, elas são em dispersões coloidais, possuem cargas em sua superfície. Essas cargas, elas obviamente vão atrair íons de cargas opostas. Então, se a partícula ela tem carga negativa, vai atrair íons de cargas positivas. Esse íon que ficar dissolvido exatamente na superfície negativa da partícula de argila, ela vai ser chamada de contra-íons, ok? E aí, desculpa. E essa combinação entre um íon e um contra-íon, entre a carga negativa da superfície e o de carga oposta que vai se ligando umas às outras, ele é chamado, essa combinação nós chamamos de dupla camada eletrostática, certo? Então, isso nada, o que seria essa dupla camada eletrostática? Nada mais é do que, se existe uma partícula carregada negativamente, vai existir um contra-íon, que é o íon determinador de potencial. Então, esse contra-íon ele vai estar mais rigidamente ligado na superfície dessa partícula de carga negativa. E aí, consequentemente, a próxima camada que vai estar, o próximo íon que tende a estar ligado à carga positiva agora, seria um íon de carga negativa. E assim sucessivamente. Aí vem outro íon de carga positiva e depois cargas negativas. Então, eu vou ter o que nós chamamos de dupla camada eletrostática. E a espessura dessa camada, dessa dupla camada, ela vai definir o quanto que essa partícula ela vai estar, ou a distância em que uma partícula e outra interagem no meio, de modo a se manterem totalmente dispersas ou estarem em contato, inchadas, mas em contato ainda uma com a outra, que seria o inchamento cristalino e vencer essa dupla camada para o inchamento osmótico, ok? Então, como seria o conceito e as principais características de uma dupla camada eletrostática? Então, assim como essa partícula e essa imagem que está mostrando uma partícula carregada negativamente, em que tem moléculas de água e íons adsorvidos próximos a ela, essa imagem ela também mostra a mesma coisa. Então, o que é que a gente pode observar aqui? Que existe uma partícula de carga negativa e um íon de carga oposta, que é o contra-íon, ele vai estar mantido fortemente ligado na superfície desse argilomineral, da partícula da argila. E aí, em solução, eu vou aumentando, eu vou tendo o que, na verdade? Uma diminuição. Esses íons que estão em solução, eles vão ter uma menor interação com a partícula de argila, concorda? Então, os íons mais próximos à superfície vai ter uma maior interação com a partícula. E ela vai diminuindo exponencialmente à medida em que ela vai se afastando dessa superfície, certo? Então, esses contra-íons, eles são mantidos fortemente à superfície e tendem a flutuar para longe, formando o que nós chamamos de atmosfera difusa ao redor da partícula. Então, veja que ao redor de toda a partícula vai existir íons positivos e negativos interagindo eletrostaticamente, mas a influência desses íons a longas distâncias, elas praticamente não têm influência na superfície da partícula propriamente dita. Quanto mais próximo, maior vai ser essa interação. Então, a dupla camada difusa, elétrica difusa, ela parte exatamente desse princípio, ok? Então, além de atrair os íons de sinais opostos à superfície carregada eletricamente, ele também repele os íons de mesmo sinal, óbvio, né? Então, o resultado é que vai existir uma distribuição de íons positivos e negativos à medida em que esses íons eles estejam dispersos ou distribuídos numa solução. No caso das argilas, como a superfície ela é carregada negativamente, então os cátions trocáveis vão agir exatamente como esses counter-íons, ok? E os cátions eles vão estar hidratados. Eles estão hidratados com
as moléculas de água. E essas moléculas de água, obviamente, elas vão interagir com a parte negativa da molécula de água, que seria o oxigênio, com o íon positivo, ok? Então, há um aumento na concentração de counterenzios próximo à superfície da partícula de argila, mas ela vai diminuindo exponencialmente para a superfície, tá certo? Como eu comentei para vocês, de modo que vai chegar a uma determinada distância em que essa interação ela é praticamente zero, tá ok? Então, mais uma vez, uma outra forma de analisar, de vermos essa dupla camada, ela está sendo mostrada, a gente pode observar aqui nessa partícula. Veja que eu tenho uma partícula, ó, o contra-íon que está dissolvido, a partícula ela é positivo. Então, nesse caso, a partícula aqui, que seria a de argila, tem carga negativa. E vai existir uma camada aqui, ó, que contém cargas, íons positivos e negativos, mas que tem uma influência menor, porque essa interação ela vai diminuindo exponencialmente à medida em que ele vai se afastando, esses íons se afastam da superfície da partícula, ok? Então, isso é importante. Porque é que a gente precisa ter isso muito em mente? Porque existe o que nós chamamos de íons determinadores de potencial. É o potencial zeta que vai determinar se uma partícula ela flocula, ou se o sistema ele flocula ou deflocula. O que seria isso? Existe uma partícula carregada com um counter íon ao redor dela e uma dupla camada difusa aqui, ó. Então, isso aqui seria a minha partícula, e aqui eu tenho o contra-íon de carga positiva ou negativa e uma camada difusa composta por todos os cátions positivos e negativos. Então, essa distância aqui é uma distância mínima em que diz o seguinte, que uma outra partícula aqui, ó, em volta dela, pode estar presente, formando o que nós chamamos de equilíbrio. Então, é como se fosse a distância máxima ou a distância de equilíbrio em que uma partícula esteja ligada à outra de forma equilibrada. De modo que qualquer variação nesse sistema, se aumentar essa diferença de potencial, essas partículas elas deixam de interagir entre si e se tornam dispersas no meio. Ou qualquer variação que permita com que essa distância ela seja menor, é comum dizer que a partícula elas tendem a se ligar ou estarem próximas em si. Então, eu diminuo a distância e aumento a interação partícula-partícula. Então, isso quer dizer que ela flocula. Entenderam o conceito de potencial zeta? Então, o potencial zeta é o que vai determinar, é o potencial que vai determinar se as partículas elas floculam ou defloculam no meio. E como é que eu sei essa diferença de potencial? O potencial ela é determinada exatamente por aqui. Então, nesse caso, o íon determinador de potencial é o contra-íon. A dupla camada difusa, ó, veja aqui, de acordo com isso, o potencial zeta ele vai diminuindo exponencialmente conforme ele vai se distanciando da partícula, da superfície da partícula. Então, nesse caso, o potencial zeta seria exatamente aqui, ó. Então, esse é o potencial zeta crítico em que uma outra partícula que esteja aqui ao lado dela permanece em equilíbrio. Qualquer variação, ou o sistema flocula ou ele deflocula. A isso nós chamamos de potencial zeta crítico, ok? Então, a camada dos cátions próxima à superfície, que também chamamos de camada de Stern, ela está ligada e se move junto com a partícula, enquanto que os íons difusos, eles são independentemente móveis. Eles vão estar ali, mas eles não estão adsorvidos de forma fixa e rígida à superfície da partícula. A diferença de potencial entre esse plano de cisalhamento e o seio da solução, que seria exatamente aqui, ó, é conhecido como potencial zeta. Tranquilo? Alguma dúvida? Então, essa imagem aqui, ó, que
que eu estou mostrando para vocês é a mesma que essa também. Então, veja aqui, eu tenho várias imagens que querem mostrar a mesma coisa. Então, vamos só reforçar mais um pouquinho o que seria esse potencial zeta com base no que eu expliquei aqui agora. Então, vamos lá. Então, em termos de potencial zeta, onde seria o íon, qual seria o íon determinador de potencial? É exatamente o do contra-íon aqui, ó. Eu tenho um sólido, existe um íon aqui, ó. Um contra-íon aqui, certo? Então, aqui é o início, é a camada de externo, é onde o íon ele está adsorvido rigidamente à superfície. E ele vai diminuindo à medida em que ele vai se distanciando da superfície dessa partícula, ok? Então, aqui nós temos o contra-íon e aqui nós temos a dupla camada difusa, porque elas não estão ligadas rigidamente. Então, isso quer dizer o seguinte, que as partículas elas podem estar mais próximas ou mais afastadas a partir dessa camada difusa, ok? Então, vamos lá. Essa aqui é exatamente a diferença de potencial entre o seio da dispersão e a camada estacionária do fluido, da partícula que está dispersa naquela solução. Então, o termo científico para o potencial eletrocinético em sistemas coloidais, nós chamamos de potencial zeta. Esse potencial elétrico na dupla camada interfacial, localizada no plano de cisalhamento, que seria nesse bulk of solution, versus um ponto no meio distante da interface, é o que determina o potencial zeta. A distribuição de íons na dupla camada resulta numa classificação, onde se tem o potencial máximo do zeta na superfície da argila e zero no bulk solution, tá? Ou seja, na solução, no seio da solução. Então, quanto maior for esse potencial zeta, isso quer dizer que há uma maior probabilidade desse sistema ou dessas partículas estarem estáveis. Por quê? Porque as partículas carregadas elas vão repelir umas outras e ela vai superar a tendência natural de se agregarem, ok? Então, quanto mais próximo eles estiverem, maior vai ser a probabilidade deles se atraírem. Quanto mais distante for essa dupla camada, mais difícil vai ser dessas partículas se agregarem naturalmente, ok? Então, tem uma dupla camada, uma distância maior, mais difícil isso acontece, certo? E isso vai garantir o quê? Vai determinar se as partículas elas vão estar dispersas no meio ou se elas vão se aproximar e estarem próximas uma das outras, se aglomerarem, certo? E o potencial zeta, então qual seria a importância do potencial zeta? Esse valor, ele está relacionado à estabilidade de dispersões coloidais. Então, isso quer dizer o quê? Que quando o potencial zeta, se o potencial zeta é o que determina a estabilidade dessas dispersões, qualquer variação nesse potencial pode fazer com que as partículas elas se aproximem e se desestabilizem, ou seja, floculem. Então, numa suspensão ou no fluido de perfuração, o que vai acontecer é que se o fluido ele está totalmente disperso e algo acontece e que promove ou que facilita essa maior interação entre as partículas, eu vou gerar um sistema totalmente floculado e, consequentemente, perda das minhas propriedades, tá? Então, qual é o objetivo e o que é que a gente deseja? Que o potencial zeta ele seja estável e garanta que as partículas elas estejam defloculadas. Por isso que ele relaciona a estabilidade das dispersões com o potencial zeta, tá? Então, o potencial zeta vai indicar o grau de repulsão entre as partículas adjacentes carregadas similarmente na dispersão. Essas partículas, para partículas que são pequenas o suficiente, um potencial zeta alto, então, ele vai conferir estabilidade. Isso quer dizer o quê? Que a dispersão, ela vai resistir à agregação, certo? Então, potencial zeta alto
confere estabilidade e impede que as partículas elas se agreguem. Ou seja, eu garanto que eles mantêm as partículas dispersas, estáveis, que é o que a gente deseja. Quando o potencial zeta ele é baixo, isso faz com que a atração entre essas partículas elas prevaleçam, ou seja, excede a repulsão. E aí, nesse caso, a dispersão ela é vencida e o sistema ele flocula, ou seja, as partículas se aglomeram, se agregam, floculando, ok? Ou seja, mantendo elas unidas e impedindo o quê? Que a água ela penetre e os íons absorvidos e isso faça com que elas se dispersam. Então, um potencial zeta baixo promove instabilidade da dispersão. Um potencial zeta alto, ele garante estabilidade, ou seja, impede a agregação dessas partículas. Então, colóides com alto potencial zeta, independente se for negativo ou positivo, eles são eletricamente estabilizados, enquanto que colóides com baixo potencial zeta tendem a coagular ou flocular. Ok? A adição de um eletrólito à suspensão, ele tende a comprimir a camada difusa e reduzir o potencial zeta. Então, geralmente, quando se adiciona eletrólitos, é importante ter cuidado com a quantidade de eletrólitos que esteja presente, porque senão ele pode causar o efeito inverso daquilo que a gente deseja, tá? Então, muitas cargas positivas e negativas podem fazer o efeito inverso, ou seja, empurrar essas partículas, comprimindo a camada difusa e, consequentemente, diminuindo o potencial zeta, floculando ou instabilizando o sistema. Então, o potencial zeta ele diminui significativamente à medida em que se aumenta a valência dos cátions, especialmente se os íons de valência baixa forem substituídos por outros de valência alta por meio da troca de base. E há uma explicação para isso que a gente já viu. Da mesma forma que os íons de cargas maiores, como cálcio e magnésio, eles têm uma tendência a flocular, porque faz com que as moléculas de água que estão em volta deles se tornem orientadas, aproximando uma partícula na outra. Isso vai acontecer aqui. Então, se eu tenho um eletrólito em que permite ou que facilita com que o cátion 1+, de valência 1+, seja trocado por um de 2+, por exemplo, o sódio sendo trocado pelo cálcio. Então, o cálcio ele tende a formar partículas aglomeradas, orientadas, e aí o que é que acontece? Essas partículas elas tendem a se aproximarem. Se eu tenho sódio, a tendência é que eu tenha um número de coordenação muito elevado, ou seja, o sódio ele tem uma orientação menos orientada, digamos assim, com as moléculas de água, e isso favorece a repulsão entre as camadas, ok? Aumentando a distância entre uma camada e outra. Então, esse conceito dos íons absorvidos, daquilo que a gente viu na aula passada, sobre a importância deles no sistema, ele vai funcionar também para o potencial zeta. Então, se eu tenho partículas com cargas de valências mais altas, a tendência é que ele atue como floculante. Então, o potencial zeta, ele é o responsável, ele é o que vai controlar o comportamento das partículas da argila. Então, é ele que vai definir ou determinar se realmente o sistema está estável ou instável. Quando um sistema está estável, nós dizemos que o potencial zeta ele é mais alto e as partículas estão defloculadas. Lembram? E quando é o inverso? O sistema está instável, o que é que nós temos? Um potencial zeta baixo, consequentemente as partículas se aproximam, se aglomeram ou se agregam, e aí nesse caso o sistema ele vai estar floculado. Tranquilo? Então, esse tipo de associação ou de defloculação e floculação das argilas, ou seja, a forma como essas partículas elas vão estar presentes no meio, sejam eles estáveis ou instáveis, podem fazer com que as partículas elas se associem.
E essa associação ela pode ser de 3 tipos, que seria a associação face a face, a aresta face e a aresta aresta. O que seria isso? Lembra que quando a gente trata de partículas bentonitas, nós estamos tratando de partículas, de lamelas, certo? Então, ela vai ter cargas negativas na superfície, mas nas arestas também existem cargas positivas provenientes de quê? Do processo de moagem, né? Aqui seria o plano de cisalhamento, então é mais fácil romper nas lamelas, certo? Nessa direção, mas aqui também pode haver, em virtude da moagem, desses processos, a ruptura e a quebra das ligações. E aí, nesse caso, na superfície tem cargas positivas, na sua aresta cargas positivas, ok? Então, quando eu falo de uma agregação face a face, eu estou tratando de quê? A face entre uma camada e outra vai estar associada dessa forma. Quando eu falo aresta face, eu estou dizendo o seguinte, ó, que a parte positiva da aresta vai estar ligada com a carga negativa, associada com a carga negativa da face, certo? E da aresta, ou seja, cargas positivas com positivas, ok? Aí vocês poderiam me perguntar, então, nesse caso, mas como é que se aqui na superfície é carga negativa e nessa outra é carga negativa, como é que essas partículas elas vão se associarem? Mesma coisa aqui, se aqui é positivo e aqui é positivo, como é que eles se juntam? Eles não tendem a se repelirem? E aí? Lembrem, é por causa do potencial zeta que essas associações elas acontecem. Então, nesse caso, não quer dizer que eu tenho uma partícula totalmente unida. Uma partícula aqui com uma partícula aqui, não. Na verdade, eu vou ter a superfície da partícula com uma camada, com o contraíon aqui, uma camada difusa, e uma outra aqui também, certo? Com um contraíon e a camada difusa. Mas essa distância entre uma camada e outra, ela vai estar o quê? Menor do que o potencial zeta, que garante a estabilidade. Então, se ele for menor do que o potencial zeta crítico, esse sistema ele flocula. Então, dizemos que eles estão interagindo um com o outro, mas não quer dizer que elas se tocam completamente, elas só se associam, ok? Então, esse tipo de associação, face a face, aresta face e aresta aresta, vai garantir ou vai determinar algumas propriedades extremamente importantes, por exemplo, para os fluidos de perfuração. Então, quando eu tenho partículas que estão totalmente estáveis, ou seja, esse potencial zeta, ele é autossuficiente para garantir que essas partículas estejam dispersas, o meu sistema ele está disperso, como observamos nessa imagem aqui, totalmente disperso. Ó, veja que essa partícula não interage com as demais. Quando o sistema ele vai estar defloculado, isso quer dizer o seguinte, que eu tenho partículas que podem estar com associações, ó, mas essas associações garantem o quê? Essas associações existem por causa da quantidade, da concentração de argila na suspensão, mas isso não quer dizer que todas as argilas, todas as partículas, elas vão estar na mesma associação, ou seja, instável, ok? Então, quer dizer o seguinte, ó, que mesmo havendo associações, as partículas elas se comportariam como uma unidade só. Então, veja que aqui eu tenho 3 associações face a face, que é considerado, nesse caso, uma única partícula, que vai estar dispersa e não vai sofrer influência sobre essa outra aqui, entendeu? Então, quando dizemos que um sistema ele está totalmente disperso, quer dizer que essas partículas elas vão estar completamente sem interação. Então, venceu o inchamento cristalino, depois o inchamento osmótico e não há interação nenhuma. Ou seja, o potencial zeta para esse sistema ele é extremamente alto.
Geralmente isso acontece quando as partículas ou quando a concentração da argila ela é bem mais baixa. Aumentou a concentração de argila numa suspensão no meio, isso vai fazer com que seja inevitável essa associação. Então o sistema ele permanece estável ainda, porque eu não causei um desbalanceamento aí nesse sistema, mas ainda pode haver associações entre as partículas. E aí, quando isso acontece, nós dizemos que o sistema ele vai estar defloculado. Então, disperso e defloculado têm características muito semelhantes, mas na dispersão não há interação e na defloculação pode haver algumas associações entre partículas, tá ok? E aí, essas partículas, se a gente for pensar como elas vão interagir, eu trouxe essas imagens aqui porque eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem o que eu quis falar com relação a essa distância aqui entre uma partícula e outra. Veja só, essa em vermelho aqui, ó, é literalmente a superfície da partícula de argila, ok? Então, veja que aqui, ó, a face, ela está presente cargas negativas e na sua aresta, cargas positivas. E ao redor dela, está sendo representada por essa linha verde aqui, nós temos o que? A dupla camada. Então, veja que numa associação face a face, uma partícula ela não vai estar literalmente ligada à outra. Ela vai estar próxima entre si por causa da sua dupla camada, ok? Então, isso vai acontecer tanto para a associação face a face, quanto para aresta a aresta, certo? É a mesma coisa, só que aqui com cargas positivas. Então, as partículas, elas nunca se tocam exatamente por causa dessa dupla camada, dessa camada de solvatação, certo? E aí, nesse caso, a gente também tem uma outra observação aqui. Por quê? Porque nessas duas, as associações, elas são com partículas ou nos lados de mesma carga. Aqui são com cargas opostas. Então, essa daqui, ela tende a ter uma maior interação, a face aresta, do que essas daqui. Mas isso não quer dizer que sempre ocorre a face aresta, tá ok? Então, para a face e aresta a aresta, essa interação entre as camadas, elas são completamente relacionadas às camadas difusas. Na face aresta, a interação ela é totalmente eletrostática por causa da diferença das cargas, certo? Porque um lado é positivo e outro é negativo. Então, esse aqui tende a formar arranjos mais fortes, mais rígidos do que esse, ok? Então, tratando dessa associação de partículas, a gente já comentou sobre isso também. Então, uma estrutura dispersa, as partículas elas vão estar completamente dispersas, não há associação, ok? Se essas partículas se associaram, então isso quer dizer que houve uma floculação. Então, pode haver uma estrutura floculada, mas ter várias estruturas que não se interagem estando defloculadas. É meio confuso, né? Mas dá para vocês entenderem direitinho. Então, as interações aresta-face e aresta-aresta, elas tendem a formar estruturas floculadas, ok? A estrutura agregada geralmente são para associações face to face, ou seja, face a face. Então, fica fácil agora a gente entender um pouquinho melhor isso. Então, quando a gente fala que o sistema ele está totalmente disperso, entende-se que ele vai estar, as partículas, não existem associações entre partículas. Quando a estrutura ela está agregada, nós temos o quê? Associações face a face. Essa agregação, por que a gente chama de agregação? Porque é como se, sem estar no sistema aquoso, as partículas de argila, a argila ela apresenta exatamente essa estrutura aqui. Várias camadas próximas uma das outras, certo? Que seria aqui, seria o quê? Ó? A camada tetraédrica com a octaédrica. Depois teria uma outra camada também.
e outra camada e assim sucessivamente. Então, esta aqui nós chamamos de uma estrutura agregada porque ela vai ter exatamente, é como se as partículas elas de fato estivessem agregadas, ok? E uma estrutura floculada, ela geralmente acontece quando se tem associações aresta-aresta ou face-aresta, tá ok? Então, ó, alguns exemplos de fluidos de uma suspensão, né, na verdade, cuja a argila bentonítica sódica ela esteja presente e a cálcica esteja presente, nós temos nessa imagem aqui. Veja que aqui a gente não consegue ver nada de separação de fases, como a gente observa nessa imagem aqui. E isso se dá porque, com base em tudo aquilo que a gente já vem comentando. Então, o íon sódio, ele tem um número de coordenação muito elevado, tende a manter essas partículas separadas uma das outras, então eu garanto que o meu sistema ele vai estar totalmente disperso ou defloculado. E aí, nesse caso, o potencial zeta ele é alto, né? Ele é maior do que o potencial zeta crítico. E aí eu garanto que o sistema, as partículas, elas estejam totalmente dispersas. Então, dispersas, se eu tiver uma concentração muito baixa, mas eu posso ter disperso e floculado se eu tiver uma concentração maior. Mas veja que não há separação de fases, ok? Como aqui. Aí a cálcica ou a policatiônica, ela acontece isso por quê? Porque as argilas cujos íons adsorvidos sejam cátions bivalentes ou policatiônicos, eles não apresentam um inchamento osmótico, eles só têm um inchamento cristalino. Então, nesse caso, toda água livre que não foi consumida para manter ou para hidratar esses cátions e essas camadas, ela permanece aqui, ó, livre na solução. E aí há uma separação de fases, ok? Então, já que a gente comentou por dispersão, agregação, associações entre partículas, face a face, face-aresta e aresta-aresta, então eu vou tentar trazer algumas imagens aqui para vocês possam compreender um pouco melhor as principais diferenças entre um sistema floculado e defloculado e um agregado e um sistema disperso, ou seja, agregação e dispersão, ok? Então vamos lá. As partículas coloidais, elas permanecem indefinidamente em suspensão em virtude do seu tamanho de partícula, que é extremamente pequeno. São partículas pequenas com um meio insolúvel, têm cargas, eles vão permanecer em suspensão, certo? Somente vão se sedimentar na seguinte condição: quando eles se aglomerarem, e essa aglomeração, como por exemplo nas interações face a face, esse tamanho dessa aglomeração ultrapasse aquele tamanho que é necessário para que eu tenha um sistema coloidal, uma dispersão coloidal estável, ok? Então, tem um tamanho alto, aí nesse caso eles vão sedimentar, porque partículas de tamanho alto, a força da gravidade passa a atuar e aí eles tendem a sedimentar, certo? Então, quando suspensas em água pura, eles não podem aglomerar em virtude da tendência da interferência entre as duplas camadas altamente difusas. Se um eletrólito ele é adicionado, as duplas camadas difusas elas são comprimidas, ok? E se a quantidade suficiente de eletrólito ele é adicionada, as partículas elas podem se aproximar formando uma estrutura fechada, na qual as forças de atração elas predominam, e assim as partículas tendem a se aglomerarem. Essa aglomeração é diferente dessa sedimentação aqui, ó, dessa aglomeração que resulta na sedimentação. As partículas aqui se aglomeram, mas elas permanecem num tamanho pequeno, de tal modo que essas aglomerações, essas associações, elas mantêm o sistema ainda disperso, que é o que nós chamamos de floculação, ok? Se a concentração de uma argila for muito alta, o que é que acontece? A floculação ela vai causar a formação de uma estrutura gel. Por quê? Porque eu vou ter várias associações aqui.
E aí essas associações acabam por aprisionar a água da solução. E aí o que é que acontece? Se eu aprisiono, eu tendo a aumentar a viscosidade daquele meio e aí ele forma um gel, tá? Se isso aqui, quando você agitar, são associações, ligações mais fracas. Você agitou, eu vou quebrar essa associação e eu libero a água. E aí o que é que acontece? O meu sistema ele volta a ser uma solução, ok? Então, quando eu tenho uma concentração de argila muito alta, vai haver a formação de um gel. E essa formação, quanto maior for a concentração de argila, mais forte vai ser o gel. E aí ele vai apresentar uns flocos individuais. Quando você mexe uma suspensão que tem uma concentração muito elevada, a gente percebe como se fosse umas bolas grandes. E aí você percebe essa diferença na agitação quando você está agitando uma dispersão, uma suspensão coloidal com alta concentração de argila. Então, geralmente, os géis em fluidos aquosos, eles são causados por sais solúveis. E a floculação ela é facilmente revertida ou prevenida pela adição de alguns sais, como o polifosfato de sódio, ok? Então, na tecnologia dos fluidos de perfuração, é necessário distinguir as duas formas de associação entre partículas. Por quê? Eles vão promover efeitos na reologia das dispersas, na reologia dessas suspensões de forma muito expressivas. Então, dependendo das associações, as mudanças reológicas, elas são extremas, tá certo? Então, uma floculação, quando falamos de floculação, ele limita-se à associação de partículas de argila, formando flocos ou uma estrutura em gel, mas o sistema ele ainda permanece estável. Estável, que eu digo, são os flocos, eles permanecem em suspensão. A floculação, ela causa o aumento da resistência gel. Então, quanto maior floculado for, mais resistente vai ser, porque as interações, elas tendem a ser maiores, tá ok? Quando falamos de agregação, tratamos do colapso da dupla camada difusa e a formação de agregados. E aí, nesse caso, essa dupla camada difusa ela passa a não existir mais. E aí, nesse caso, eu vou ter associações mais fortes entre uma partícula e outra, promovendo o quê? Uma associação menor, diminua aqui, ó, a distância interplanar basal entre uma camada e outra. E aí, consequentemente, ele volta para aquela associação mais forte. Aí, nesse caso, nós chamamos de agregação. Então, agregou, o sistema ele é como se a argila ela voltasse para aquela sua condição inicial antes de serem adicionadas água na sua suspensão. E essa agregação causa também o quê? A diminuição da resistência gel, visto que há uma redução do número de unidades disponíveis para a construção dessa estrutura gel e reduz a área disponível para interação entre as partículas, ok? Então, embora os dois tratam de associação e de interação entre as partículas, a floculação ela é completamente diferente da agregação, ok? Na floculação causa o aumento da resistência de gel. Na agregação, essa resistência de gel diminui, ok? Então, se a gente for pensar nas duas formas de associação que geram a floculação e a agregação, a floculação, em resumo, forma flocos ou estrutura gel e aumenta a resistência gel. Tranquilo? A gente viu também que essa floculação ela se dá por dois tipos de associações, que é a face-aresta ou aresta-aresta. No caso da agregação, temos o colapso da dupla camada e a formação de agregados de placas paralelas. Que tipo de associação seria? A associação face a face. Qual é a consequência disso, desse colapso e dessa associação face a face? A resistência gel diminui, ok? Então, essas imagens aqui, ela mostra exatamente essas características do sistema. Então, toda vez que a gente for observar aqui, a gente vamos tentar observar essa imagem aqui ao lado, ok?
Então, se eu estou falando que um sistema ele é disperso e defloculado, isso quer dizer o quê? Um sistema disperso, as partículas não interagem entre si, beleza? Então, sistema disperso. E quando é que eu falo que ele é floculado, defloculado? Quando o potencial zeta é alto o suficiente, é mais alto para manter, ele é autossuficiente, ele é mais alto que o potencial zeta crítico que mantém essas partículas estáveis, tá certo? Impedindo ou dificultando a associação entre essas partículas. Então, nesse caso, nós dizemos aqui, ó, que um exemplo seria a bentonita sódica em água doce, que apresenta um sistema disperso e defloculado. E aí, o que é que a gente observa nessa solução aqui? Um aspecto totalmente turvo. A gente não consegue ver separação de fases aqui, certo? Quando ocorre a agregação é caracterizada por que tipo de associação? Face a face. Então, por causa da agregação, as partículas que antes estavam dispersas, elas se associaram, ó, face a face, certo? Mas as partículas aqui até então, elas não tiveram tamanhos maiores para que a força da gravidade e a sedimentação ela ocorresse. Então, é como se eu tivesse considerado ó, uma associação aqui, ó, essas associações como sendo partículas separadas que se mantêm defloculadas, dispersas no meio. Então, nesse caso aqui, existem associações, existem agregados, mas o sistema ele permanece defloculado, ok? O inverso poderia acontecer? Poderia, mediante uma agitação, por exemplo. Nesse caso aqui da bentonita, do exemplo de uma dispersão, que apresenta um sistema agregado e defloculado, nós temos a bentonita cálcica em água doce. Então, o que é que acontece? O cálcio, ele não tem um alto inchamento, e aí, nesse caso, isso dificulta com que essas partículas, elas se dispersam, tá? Quando uma bentonita cálcica agora, ó, que a água antes era em água doce, ela está numa solução de cloreto de cálcio, o que é que acontece? O sistema ele tende a agregar e flocular. Então, nesse caso, ó, aqui eu tinha um sistema agregado e defloculado. Esses agregados, eles estavam como se tivessem distantes umas das outras, se comportando como partículas individuais, certo? Individuais, entre aspas, porque eles estão associadas. Então, quando muda-se a dispersão e aí eu tenho um aumento na concentração de cálcio, o que é que acontece com essas partículas? A tendência é que essas partículas elas se juntem, vençam o potencial zeta, e aí nesse caso reduz o potencial zeta e o sistema ele flocula. Então, o que é que a gente observa aqui, ó? Que as associações agora garantem como se fosse uma partícula de tamanho maior e, consequentemente, eles tendem a decantarem. Veja que aqui, ó, a solução, eu tenho uma região límpida e aqui eu tenho a decantação da argila, tá certo? E aí o inverso ele pode acontecer também, ó. Aqui eu tenho um sistema disperso defloculado, aqui eu tenho um sistema agregado defloculado, aqui eu tenho um sistema agregado e floculado. Mas eu posso ter também, ó, um sistema disperso e floculado. Nesse caso, ó, as associações elas vão ser do tipo aresta face aresta ou aresta aresta, certo? Ou aresta aresta. Mas essas partículas aqui estão em associação, são consideradas aqui, ó, partículas. As partículas elas tendem a associarem, estarem próximas entre si. E aí, embora elas não estejam agregadas, como na interação face a face, ó, mas elas se comportam como uma única estrutura, como uma única partícula de tamanho maior, promovendo o que é o aprisionamento da água aqui, ó. Então, nesse caso, para essa condição aqui, nós dizemos que o sistema ele vai estar disperso e floculado. E aí, o que é que acontece, ó? Esse aqui se comporta como uma partícula só, aprisionando água. E aí, veja que a quantidade de água aqui, ó, ela vai estar no maior volume
do que comparada com esse daqui. Mas eu tenho, ó, separação de fases. Por quê? Porque o meu sistema ele está floculado, certo? Então, eu posso ter um sistema de espécie defloculado e, por causa da floculação, apresentar, ó, uma característica completamente diferente, como eu também posso ter um sistema que antes era disperso, formando agregados, e o inverso, agregado e se tornarem dispersos mediante a adição de elementos de aditivos que são chamados de dispersantes ou defloculantes. Então, na indústria é possível encontrar alguns aditivos que exercem essa função de promover a defloculação do sistema. Então, nesse caso, é possível adicionar elementos em que alguns íons, como o sódio, por exemplo, nesse caso, os defloculantes, eles precisam ter o sódio na sua composição, né, para que ele possa promover essas características aqui. Então, esses defloculantes, eles tendem são vendidos e comercializados justamente para melhorar ou voltar ou garantir essa reversão do sistema floculado para o defloculado, que é o que a gente quer. O ideal é exatamente essa primeira condição, um sistema disperso e defloculado, certo? Então, ó, olha as diferenças de um fluido disperso e de um fluido floculado. Veja que o aspecto ele é completamente diferente, ó. Aqui a gente observa uma imagem totalmente homogênea, bonita, né? Com propriedades adequadas. Floculou, veja que agora eu tenho como se fosse um fluido mais aerado, né? Ou seja, eu tenho várias partículas aqui que estão associadas, que estão com interação, e aí nesse caso ele forma isso aqui. E aí essas associações, elas podem aprisionar água, podem reduzir a distância, né, da dupla camada, então diminuindo aí nesse caso o potencial zeta, ele está abaixo do potencial zeta crítico, e aí isso favorece a propriedades não adequadas para o fluido de perfuração. E aí nesse caso ele acaba não sendo útil ou ideal para ser utilizado no poço, certo? Mas isso aqui ele pode ser revertido para essa condição aqui, desde que seja, por exemplo, adicionado um defloculante a esse fluido, tá ok? Então, para resolver o problema de uma lama floculada, é importante a gente utilizar aditivos com o objetivo de dispersar as partículas que estão presentes ali e reduzir o filtrado, certo? Então, nesse caso, um tipo de aditivo utilizado é o que nós chamamos de polifosfato de sódio, certo? Veja que eu preciso ter o sódio aqui, porque o sódio é extremamente importante porque ele atua como defloculante, ele tende a aumentar essa dupla camada, aumentando assim o potencial zeta. Então essa floculação ela pode ser revertida ou prevenida adicionando alguns sais como o polifosfato de sódio. O polifosfato ele pode existir em diversas formas, que é o ortofosfato de sódio, o pirofosfato de sódio e o tripolifosfato de sódio. Então, esses aqui, o mais comum é o tripolifosfato de sódio, que seria o fosfato de sódio, porque ele tem os maiores poderes, são as maiores características defloculantes. E aí, como é que esse aditivo ele atua, né? Esse polifosfato, ele atua do seguinte modo. Quando ele é adicionado à suspensão, os ânions fosfóricos do fosfato de sódio, ele tende a se absorver na superfície das partículas, tornando as cargas negativas. Então, quanto mais cargas negativas existirem, maior vai ser a repulsão entre as partículas. E aí, nesse caso, estou impedindo o quê? A aglomeração ou a associação entre as partículas, certo? Então, eu posso ter o defloculante, ele atua aumentando essa concentração de cargas negativas, e aí, consequentemente, eu vou aumentar as forças ou a repulsão eletrostática entre essas partículas. Ele também atua
no pH de uma solução. A gente sabe que quando o pH é básico, o sistema ele tende a as partículas eles tendem a estar mais dispersos. Então, o pH básico favorece a dispersão de um sistema argila-água, certo? E se durante a perfuração ou existir veio algum sal que foi dissolvido ali no fluido de perfuração e tem a presença ali de cátions, como o cálcio, que tem uma tendência de flocular, os íons fosfatos, eles tendem a formar complexos com cálcio. Então, nesse caso, esses íons formam um complexo, é como se eles pegam o cálcio para formar esses complexos, então ele tira o cálcio daquele meio ali, daquela suspensão, então ele pega o cálcio para formar esses complexos e aí ele libera as estruturas das partículas para que o sódio ele entre na sua composição e, consequentemente, promova essa repulsão, certo? Então, é isso que diz aqui, né? As moléculas de polifosfato, eles são orientadas nas superfícies, nas arestas, nas argilas, pela ligação com os átomos de alumínio carregados positivamente. A dissociação dos íons sódio produz a superfície da aresta negativa, prevenindo a formação dessa estrutura gel pela ligação da estrutura da aresta positiva com a superfície basal negativa. Ok? Então, o tipo de associação entre partículas, bem como o tipo de cátion trocável, ele tem influência direta nas propriedades do sistema bentonita-água. Que tipo de associações seriam essas? Essas associações, dependendo do tipo de associação, o sistema ele permanece. Nós temos o que nós chamamos de floculado ou agregado. Então, qual é a associação que gera um sistema agregado? Qual é a associação de partículas que geram um sistema floculado? E o que significa um sistema floculado e defloculado? Então, eu vou deixar essas perguntinhas aqui para que vocês possam refletir, porque isso foi exatamente o que a gente comentou ao longo dessa aula, ok? Na próxima aula, nós entraremos exatamente nas propriedades do sistema bentonita-água, ok? Então, muito obrigada, pessoal. Não deixem de estudarem, não deixem de analisarem. Tem dúvida, volta um pouquinho a aula e tenta responder essas perguntinhas que eu fiz agora no finalzinho da nossa aula, tá ok? Então, obrigada. Tchau, tchau.